Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 6, e o nosso tema é a mordomia da adoração. Nós, para começo, vamos começar a falar acerca de adoração. Muitos de nós não sabemos o que é adorar. Adorar não é cantar, adorar é se arrepender. Se arrepender como? Diante de Deus. Diante de Deus nós adoramos, vemos que nós não somos nada e que Deus é tudo. Nós nos arrependemos quando nós vemos a grandeza de Deus, quando Ele se manifesta. Então, a adoração não é cantar, não é louvar, e sim se arrepender. Nós temos que ter uma mordomia na nossa adoração como? Cuidando da nossa vida, se santificando, buscando estar em Deus, buscando melhorar a nossa vida com Deus. Nosso texto que está em João capítulo 4, versículo 23, diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. O adorem, reconhece a grandeza de Deus, reconhece a supremacia do Senhor. Esses que o Pai procura, não é aqueles falsos adoradores que só tem remorso, que peca, mas não busca melhorar a vida, não busca verdadeiramente se converter. Mas o Pai procura aqueles que verdadeiramente se arrependem. É esse que o Pai procura. O Pai procura aqueles que reconhecem, aqueles que buscam melhorar, que buscam se santificar, que buscam cada dia estar em Deus. Verdade prática: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Infelizmente hoje a igreja está cheia de celebridade. Por que Deus fala que procura? Porque os verdadeiros adoradores, eles sentem o arrependimento, eles sentem a necessidade de falar, de buscar mais a Deus, e eles passam isso para as outras pessoas. Celebridade não, celebridade quer ibope. Então fala aquilo que dá ibope, fala aquilo que o povo quer ouvir. O adorador não. O adorador arrependido, ele reconhece, ele sabe da grandeza de Deus, ele sente a grandeza de Deus. Ele não apenas tem uma noção, nossa, Deus é grande. Não, ele sente essa grandeza de Deus. Então é por isso que ele vê todos os dias a necessidade do arrependimento. A nossa leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 4, versículo 19 ao 26, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Irmãos, Jesus, ele é muito mais do que profeta. Não tem como comparar Jesus com os profetas. Mas aquela mulher achou que Jesus era profeta porque Jesus tinha dito acerca dos maridos. Mas a discussão era aonde nós devemos adorar. Jesus deu uma explicação teológica para aquela mulher. Mas veja que é interessante ver, porque aquela mulher, ela quer adorar, ela quer estar em Deus. E ela fala: olha, nossos pais disseram que neste monte que nós temos que adorar, mas os judeus adoram em Jerusalém. Ela sabia que o lugar certo de adorar era Jerusalém, porque aquele templo onde ela dizia que estava, que os pais dela diziam que tinha que adorar, que era em Samaria, quando o reino foi dividido, Jeroboão construiu 2 templos, um em Betel e outro em Dan, para o povo não descer até Jerusalém para adorar. Então ele sabia que o lugar que Deus tinha escolhido para adoração era Jerusalém. Por isso que o povo fazia peregrinações até Jerusalém. Para quê? Que era o dia do Yom Kippur, o dia do arrependimento. O dia ao qual o povo levava o sacrifício para se arrepender diante de Deus. Que era uma vez por ano que o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos. Então veja que essa mulher, ela sabe. Mas Jesus, ele começa a falar com ela e a dizer que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito, reconhecer a grandeza de Deus em espírito e em verdade. Principalmente essa palavra, verdade, porque muitos de nós estamos mentindo para nós mesmos. A nossa introdução: no Antigo Testamento só podia oferecer o culto no tabernáculo ou no templo. No tabernáculo no sentido de quando foi no deserto, mas depois nós vemos que foi construído o templo. Depois que eles foram foi levado cativo para a Babilônia, eles foram instituídas as sinagogas onde eles liam a lei, para nunca se esquecer da lei. Mas o culto era no templo, ou era no templo ou no tabernáculo, quando eles saíram do Egito. Mas veja uma coisa: hoje nós temos essa facilidade no sentido que nós podemos dobrar os nossos joelhos e se arrepender, adorar a Deus em arrependimento, em súplicas e falar com Deus.
E hoje nós temos essa possibilidade de nos arrepender sem precisar de um sumo sacerdote. Então nós podemos adorar a Deus na nossa casa, nós podemos adorar a Deus sozinhos, ou se tiver nossos familiares, melhor. Mas se Deus, assim como Jesus falou, olha, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora que seu pai que está em secreto, nós podemos fazer isso hoje. Nós temos essa possibilidade de fazermos isso hoje. Nós temos que aproveitar as oportunidades. O que é adoração? Adoração vem do latim, adoration, no sentido etimológico, significa culto ou veneração que se presta a uma divindade. Irmãos, adoração não é só isso. Não é só um culto que se presta a uma divindade. Adoração não é só isso. Adoração é reconhecer o seu Deus. Adoração é reconhecer o seu Deus como grandioso. E quando nós olhamos para o nosso Deus, nós vemos que não somos nada e que nós temos que melhorar muito para estarmos na presença dele. Isso é adoração. Adoração leva nós ao arrependimento. Essa é o foco da adoração. Adoração não é só isso. Adoração e veneração elevada que se presta ao Deus único, que subsiste em três pessoas distintas na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento, a palavra hebraica shahar, o que ocorre mais de 100 vezes, significa curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus. Então nós vemos que antigamente eles tinham, hoje nós também temos, mas antigamente no Antigo Testamento eles tinham esse comportamento de se curvar. Irmão, quando nós nos curvamos, quando Deus nos enxerga, Ele não enxerga só apenas o corpo do homem se curvando. Ele enxerga a alma, Ele enxerga o espírito do homem para ver se realmente aquele espírito se curva. Não adianta só o corpo se curvar e o espírito e a alma não se curvam. Ou seja, não adianta dizer que está querendo mudança, que está querendo adorar, que está querendo se curvar, mas o corpo, o que está dentro, não faz isso. Então veja que adoração é isso. Adoração é reconhecer. Adoração eleva-nos ao arrependimento. E aqui no Novo Testamento, registra o verbo grego proskuneo 59 vezes. Ela significa prostrar-se ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão. Então, quando iam beijar as mãos, os reis e os homens se prostravam. Os homens reconheciam a grandeza daquele rei. Então, dessa mesma forma, nós temos que fazer com o nosso Deus, reconhecer a sua grandeza. Quando nós reconhecemos a nossa grandeza, como já falei e vou repetir, nós vemos cada vez mais a necessidade de melhorarmos as nossas vidas para agradar a esse Deus grandioso. Outras palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia emprega o sentido de serviço, de adoração no culto. Aí vai falar a questão de fazer algo no culto. Dessa palavra vem o termo idolatria, ou adoração a ídolos, praticada, condenada por Deus. Irmãos, todas aquelas pessoas que adoram a ídolos, o que elas estão fazendo? Elas estão se prostrando a ídolos, elas estão vendo aquele ídolo maior do que elas. Elas estão, quando você vê o ídolo, eles têm a prática o quê? De pagar penitência, de pagar promessas. Eles se colocam como nada para adquirir uma graça, para adquirir algo. Isso são os pagãos. Eles fazem isso, se arrependendo. Olha, eu quero me purificar para que eu possa alcançar uma graça, para que eu possa alcançar o bem. O que é purificar? É santificar. Para nós, se purificar é santificar, é se arrepender. Só que os pagãos, eles não se arrependem. Eles pagam aquela penitência, acham que está tudo certo e depois continuam fazendo a mesma coisa. Tópico 2. Como adorar a Deus em espírito e em verdade. Após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como profeta. Irmãos, eles estavam esperando a Cristo? Claro que estavam. Só que ela reconheceu Jesus como profeta. Já falei, Jesus não é só um profeta, Jesus é mais que um profeta. Mas a religião muçulmana entende Jesus como profeta. Só que nós entendemos Jesus como Deus, como aquele que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e não está morto, mas sim está vivo. Jesus está vivo. Os profetas estão mortos, mas Jesus está vivo, exceto Elias e Enoque, que a Bíblia não diz que eles morreram, foram transladados. Onde adorar a Deus? Irmãos, hoje nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Aquela mulher entendia que só no monte, ou naquele monte, ou naquele outro monte. Só que hoje nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Eu já expliquei essa questão no começo do comentário.
nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. A atitude do adorador, além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. Irmãos, em espírito e em verdade, com todo o nosso ser, sendo, nos despindo diante de Deus, não por fora, mas por dentro, deixando Deus trabalhar em todas as áreas das nossas vidas. Isso é o que o adorador faz, ele se arrepende, ele vê a necessidade de melhorar a sua vida. Então, em verdade, é isso, é fazer com que todas as coisas venham a ser reconhecidas diante de Deus, e se for até necessário, diante dos homens também, mas diante de Deus, fazer com que a sua vida venha a ficar patente, venha a ficar totalmente ali diante de Deus. Essa tem que ser a atitude do adorador. A atitude do adorador. Além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade, como nós falamos. O hino, todo o hino, o cântico, a apresentação musical e a adoração a Deus. Irmãos, nem sempre. Nós ainda também falar, agora vamos adorar a Deus, levantar as mãos, chorar, chorar, chorar e não mudar nada. O adorador, ele muda a sua vida. Ele muda a sua conduta. Esse negócio de ficar, agora vamos adorar a Deus e ficar cantando aquelas músicas que mexe com o sentimento das pessoas para ver as pessoas chorar, meus irmãos, isso aí não é adoração. Adoração é quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, reconhecemos a grandeza de Deus e mudamos de vida. Isso é adoração. Como o culto racional. Paulo escreveu aos cristãos de Roma acerca de apresentarmos-nos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto racional significa cultuar a Deus com razão de ser. Irmãos, é muito complicado isso, porque as pessoas hoje vão no culto e não sabem o que acontece no culto. Não é um culto racional. O que é racional, meus irmãos? É raciocinar. É raciocinar aquilo que vai ser cantado ou louvado. É raciocinar. Ah, tá. O louvor é elogiar a Deus, só para nós sabermos. O louvor, nós elogiamos a Deus através do louvor. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Isso é o louvor. Mas voltando aqui, hoje nós vemos que infelizmente está desse jeito. Parece que não tem mais uma razão exatamente como se deve fazer, como se deve falar. Então, gestos de atitude na adoração a Deus, ajoelhar-se, prostrar-se, são gestos de profunda reverência diante de Deus. Então, quando a gente se ajoelha, quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos colocamos, isso é um gesto de adoração. Mas não adianta nada fazer por fazer, tem que fazer sentido aquilo que está fazendo, porque o nosso culto tem que ser um culto que racional, raciocinar, saber aquilo que está sendo adorado, sabendo aquilo que a gente está falando com Deus. A palavra que foi pregada, nós temos que saber aquilo que está sendo pregado. Então nós temos às vezes esse entendimento de achar que é fazer como é que eu posso dizer? Fazer um teatro dentro da igreja e achar que Deus não está vendo, mas Deus ele está vendo. Porque as nossas atitudes diante de Deus é bom, ajoelhar, nossa, estou sentindo, colocar a mão no peito e falar, oh, meu Deus, estou adorando. Irmãos, isso para as pessoas verem, a pessoa, nossa, ele realmente está sentindo, até as pessoas até choram, mas Deus vê o que está dentro. Essa é a questão. Nós estamos preocupados com o que as pessoas estão vendo ou o que Deus está vendo? Vamos prestar atenção nisso. Louvar e cantar. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais, do cântico coral e congregacional no culto a Deus. Então Davi, meus irmãos, ele instituiu essa questão do louvar e cantar. Alguns estudiosos dizem que enquanto o sacrifício estava sendo ali, estava no altar, os homens estavam tocando os instrumentos, enquanto o sacrifício estava sendo ali assado ou preparado ali e subindo em louvor. Então eles estavam todos ali louvando a Deus enquanto estava havendo o sacrifício. Glorificar a Deus. Ao longo das escrituras sagradas aprendemos que devemos glorificar a Deus com inteireza do nosso ser. Aí sim, inteireza do nosso ser, todo o nosso ser, toda a nossa vida diante de Deus, adorar a Deus, colocar toda a nossa vida, ó Senhor, está tudo aqui, melhora, Senhor, eu não sou nada, o Senhor é tudo, eu preciso melhorar essa área, eu preciso fazer com que eu venha sentir mais a sua presença e falar com Deus, sentir a Deus, isso sim é adorar. E a nossa conclusão, na mordomia da oração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração.
Oremos como Davi orou: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus sabe tudo. A gente acha que Deus não está vendo, mas Deus, ele está vendo tudo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Você ainda que não esteja no nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.